Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa 17ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, essa parábola do joio e do trigo, ela conta como será o final dos tempos, como será o fechamento de toda essa história que nós estamos participando. Mas é interessante a gente pensar também que ela tem que ser bem entendida, porque senão fica parecendo um, uma história de um filme de terror no qual as pessoas, não é assim também. Jesus, ele conta para nós essa parábola explicando como vai ser. E é desse jeito mesmo, né? Em nós, cristãos, homens, mulheres, em nós crescem o joio e o trigo. É a liberdade que cada um tem. Você é livre para você fazer o que você quiser. Você é livre para você ir e vir. Você é livre para escolher o que você quiser. Mas as suas escolhas, elas têm consequências. Assim também é a salvação. Nós podemos optar, escolher a salvação, como não. Como podemos também escolher a perdição. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente permite que o joio e o trigo crescem em nós, nós precisamos cuidar para ver qual deles vai sobressair. Qual deles você deixa transparecer mais? Será que é o joio? Será que é o trigo? O que você deixa com que as pessoas sintam mais? O amor que você tem no coração? Ou a indiferença, o ódio, a raiva, o rancor? Tudo isso no final vai ser pesado. Meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente permite que o trigo cresce dentro de nós, nós nos transformamos também pão para saciar os nossos irmãos. E exatamente porque nós deixamos crescer o trigo em nós, nós temos que trabalhar bastante para poder cuidar das outras pessoas, para que elas também possam fazer essa opção de deixar o trigo crescer em você. Para que o maligno não tenha esse trabalho de também ter a sua produção. Precisamos cuidar para que nós, dentro de nossa liberdade, dentro de nossas escolhas, optemos pelo trigo. Como Jesus disse, não dá para cortar os dois no mesmo tempo. Pode ser que a gente destrói muito trigo em nós. Então, o certo mesmo é deixar crescer os dois. Mas o mais certo ainda é você saber cultivar o trigo em você. Infelizmente, tem muita gente cultivando o joio.
Infelizmente, existem muitos irmãos nossos que preferem cultivar o joio, preferem lidar com a maldade, com a crueldade, com o pecado, com o rancor, com a mágoa, com sentimentos pejorativos que atrapalharão, né, no final de tudo. Mas o final, ele é um só. Vão ser separados o trigo do joio. Aí precisamos ter coragem também de aceitar e assumir as nossas escolhas. Você escolheu ser joio, você escolheu ser trigo. Então, todo o seu processo salvador vai ser dado a partir da sua escolha. Jesus, ele é justo. O Pai misericordioso, ele é justo. Mas ele vai deixar que você faça a sua escolha. Que você possa permitir crescer em você o trigo. Que você possa permitir crescer em você esse trigo e você possa ser também esse pão que alimenta, que ajuda, que sacia os nossos irmãos numa busca de salvação, de redenção. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos fazer tudo enquanto ainda dá tempo. Vamos ser bons, vamos ser caridosos, vamos fazer o bem às pessoas. Não vamos ficar presos a mágoas, a rancores, a ódio, a indiferença, não. Um dia tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar. Tudo. E nós vamos ficar com o quê? Ainda corremos risco de perder a nossa salvação, de perder a graça de viver eternamente com o Pai e nos esturricar lá, né, no fogo que nunca tem fim. Então, vamos juntos nos esforçar para sermos trigo para os outros. Vamos deixar que o joio cresça em nós, porque somos humanos e faz parte do nosso processo de liberdade. Mas vamos deixar sobressair o trigo, para que a gente seja bom com as pessoas, sem inveja, sem rancor, sem mágoa. E quanto mais a gente for bom, menos o joio vai crescer. E aí ele vai ficar atrofiado. E ficando atrofiado, ele não vai ter oportunidade. E aí o mundo será um lugar muito bom de se viver. Bom dia!